Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e espectadores. Oi, Vera, boa tarde. Bom, Vera, o ex-presidente Bolsonaro tem depoimento amanhã, no caso das joias, mas talvez a maior ameaça que paire sobre ele é o caso do Anderson Torres, né? Situação complicada, está preso há quase 3 meses e os indícios vão aparecendo cada vez mais e, enfim, o Anderson Torres era o ministro da Justiça, né? Exato, Sardenberg. Vem aparecendo indícios muito sólidos, inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma entrevista em que ele falou em múltiplos indícios de que houve uma orquestração com a participação do então ministro da Justiça, Anderson Torres, para tentar fraudar o processo eleitoral no segundo turno. A gente já vinha, desde o dia da realização do segundo turno, noticiando, estranhando, questionando aquela operação da Polícia Rodoviária Federal em várias estradas, principalmente no Nordeste, para fiscalizar, parar eleitores, parar ônibus, etc., obstando a chegada das pessoas ao local de votação. O ministro Alexandre de Moraes, na ocasião, teve de dar uma decisão para que sustassem essas blitz, sendo que na véspera ele já havia proibido a realização desse tipo de operação. O que se descobriu agora, o Lauro Jardim foi o primeiro a dar e depois a gente foi vendo os desdobramentos, foi que o ministro Anderson Torres esteve às vésperas do segundo turno na Bahia, comandando pessoalmente e recomendando uma ação da Polícia Federal em apoio à Polícia Rodoviária Federal para a realização dessas blitz. E ele fez isso estando municiado por um relatório de inteligência feito por uma delegada, Marília, que trabalhava com ele no setor de inteligência do Ministério da Justiça e depois foi com ele para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, mostrando esse relatório os locais em que o hoje presidente, então candidato Lula, tinha sido mais bem votado no primeiro turno. Então, todas essas coisas articuladas, somadas, e ainda com o fato de que aquela minuta golpista foi encontrada na casa do Anderson Torres, ele disse que lhe foi dada por uma secretária que depois negou total envolvimento com esse caso. Então, tudo isso vai constituindo um panorama de ações do ministro da Justiça muito anteriores ao 8 de janeiro e anteriores até a realização do segundo turno. Então, como diz o ministro, é muito grave o indício de que o aparato de Estado, né, no caso a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o setor de inteligência do Ministério da Justiça, o ministro pessoalmente, foram acionados e foram usados numa tentativa de interferir no próprio resultado, na própria realização do processo eleitoral. Não tinha sido a primeira vez. Bolsonaro tinha feito várias tentativas de descredenciar as urnas eletrônicas, o TSE envolveu os militares diretamente nisso, forçou praticamente a entrada do Exército como parte, questionando a lisura das urnas eletrônicas. Então, tudo isso vai constituindo um panorama pelo qual o ministro, o ex-ministro e também o ex-presidente vão ter de responder. Além dos inquéritos a que ele já responde, o Anderson Torres deverá ser alvo de um novo inquérito. E o Bolsonaro também subsidiariamente deverá ser ouvido a respeito dessas operações. Isso tudo pode ser incluído em processos que já tramitam contra ele na Justiça Eleitoral e que podem levar a que ele se torne inelegível. São muitas as frentes desses processos, mas certamente essa de atuar e usando o Estado contra a realização da eleição deverá ser uma delas. E o Sardenberg lembrou uma coisa importante, né, Vera, no começo dessa conversa, que o Anderson Torres já está preso há uns 3 meses, né? E esse tempo todo de prisão, a gente sabe o que pode fazer com o ânimo de uma pessoa no sentido dela se tornar uma potencial delatora, né?
Essa dúvida sempre pairou sobre a figura do Anderson Torres, dada a fragilidade emocional que ele sempre demonstrou, e muita gente tinha esse receio de que ele viesse a se tornar um delator. Como ele foi alvo de busca e apreensão, tudo isso que está se revelando agora estava de alguma maneira armazenado ou nos dispositivos dele, ou na casa dele, ou de auxiliares. Então, à medida que esse cerco for se fechando, Cássia e Sardenberg, ele vai se fragilizando e vai ficando como o elo justamente mais frágil de uma cadeia. E aí, todo mundo que se vê nessa situação acaba tendo um estímulo a mais para dizer quem mandou, para dizer de onde partiu a ordem. Não precisa ir nem tão longe, nem precisa ficar tanto tempo preso. Se a gente olhar a situação das joias, que é uma outra que complica o Bolsonaro, o coronel Cid, por exemplo, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, já está disposto a, quando depor, dizer que foi ordem expressa do Bolsonaro para que ele movesse mundos e fundos para conseguir retirar aquele pacote que estava retido, aquele que tinha os diamantes mais valiosos, aquele de 16 milhões, orçado em até 16 milhões. Então, a possibilidade de que várias pessoas envolvidas nas diferentes frentes de investigação contra o Bolsonaro falem, ela é grande e ela vai crescendo à medida que as investigações avançam. E tem uma coincidência, né, Bosa? Outro ponto aí que você te havia levantado, o julgamento das contas, né, do ex-presidente Bolsonaro no Tribunal de Contas da União. E é interessante que nesta semana a gente tenha tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Trump envolvidos aí, os dois líderes da direita global, né? E estão amigos, e os dois entrutados com a polícia, né, e a justiça, Vera. É isso, Sardenberg, porque eles vêm de um mesmo tipo de movimento, que é um movimento de justamente esgarçar as instituições, a começar dos partidos, seguindo pela própria presidência da República, pelo Congresso, e de tentar atingir a democracia a partir dos seus próprios espaços. Então, os movimentos deles sempre foram muito parecidos, e a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, da qual o bolsonarismo é o maior expoente, sempre mimetizou esses movimentos do trumpismo. Agora, nos dois casos, a gente tem um híbrido aí de investigações sobre atos que dizem respeito à presidência deles e atos anteriores à presidência de ambos, que também começam a ser investigados depois que eles deixaram o poder. O Bolsonaro vai ter vários desses casos reabertos, e esse que agora o Trump vai responder mais diretamente, primeiramente, diz respeito a uma tentativa de suborno de uma atriz lá atrás, na campanha dele. Mas ele também ainda vai responder pelos atos relacionados ao Capitólio. Isso. Bolsonaro também vai enfrentar esses vários trilhos, né? Administrativo, como esse do TCU, que pode dar um parecer pela rejeição das suas contas, e com uma justificativa de que foram usados muitos expedientes para dar aumentos de gastos na eleição, e ainda assim despesas obrigatórias ficaram a descoberto, o que levou à obrigação de um crédito suplementar no fim do ano passado. Então, uma questão aí de contas pode levar à rejeição das contas dele, mas aí o Congresso é que tem que julgar. Esse julgamento é político, pode ser que ele escape. Mas tem a frente da Justiça Eleitoral, tem outras frentes judiciais em que ele vai responder pelo que fez na pandemia. Então, são muitas as possibilidades do Bolsonaro se entrutar, como diz você, com a Justiça de agora em diante. Esse gasto aí, esse crédito aí para as despesas obrigatórias, pode parecer uma pedalada, né, Vera? É um tipo de pedalada. Qual é a vantagem que o Bolsonaro leva? O relator das contas dele foi nomeado por ele, que é o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Jorge Oliveira. Mas há ministros, e entre eles o Benjamin Zimmer, que já disseram que podem divergir do voto porque vêm elementos para rejeitar as contas do Bolsonaro. Então, isso vai gerar ali um debate no Tribunal de Contas. Vera, obrigado, Vera. É isso. Até amanhã.
Até mais. Até Até amanhã, mais, gente. Vera. Um ótimo jornal para vocês. Até mais.